Manchester City toma decisão sobre o futuro do atacante Julian Álvares. Vitor Roque finalmente é anunciado pelo Barcelona e Vlahovic entra nos planos do PSG. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quarta do Mercado na Bola. A edição dessa quarta-feira do Mercado na Bola vai começar pelo futebol brasileiro, onde alguns times por aqui estão interessados na contratação do meia brasileiro Matheus Pereira, de 27 anos. O Matheus Pereira, há um tempo atrás, estava jogando na Premier League e agora é jogador do Al Hilal. Mas como estava com alguns problemas para receber o seu salário, ele jogou agora emprestado desde o começo do ano pelo Al Ahda dos Emirados Árabes. Está de volta agora ao Al Hilal e vários times brasileiros têm buscado a sua contratação. Segundo informação do jornalista Bruno Lima, dois desses times são Cruzeiro e Santos. Só que os times que têm interesse no Matheus Pereira têm ciência também de que é um jogador difícil de ser contratado aqui para o mercado brasileiro. Porque como ele já tem uma experiência de Premier League, então ele tem mercado no futebol europeu, até pela sua idade também, e ele tem um salário altíssimo lá no mundo árabe. Então, para ele vir jogar no Brasil, ele teria que abrir mão de uma boa grana. O Cruzeiro é um time que avançou nas negociações com o Matheus Pereira nos últimos dias, até porque o Cruzeiro é o time de coração dele, mas no fim a negociação não chegou ao estágio final, muito por conta dos altos vencimentos dele. Matheus Pereira tem contrato com o Al Hilal ainda até 2026. Nesse período em que ele ficou lá no Al Ahda, ele jogou só 3 jogos e marcou 1 gol. Será que vale a pena investir uma alta grana num jogador que está há tanto tempo agora na Arábia Saudita? Sendo bem sincero, só pelo fato de ele não querer ficar no Al Hilal por conta de problemas com pagamentos, eu já acho que ele seria uma ótima oportunidade para vários times do Brasil. Não é qualquer dia que você consegue um jogador que é, primeiro, um meio-campista, canhoto e com experiência já de Premier League. E não é que na Premier League ele era um jogador qualquer, um cara que estava no banco. Não, ele era um meia que jogava com constância, marcava gols, dava assistências. Então, para muitos times que precisam de um meia, acho que seria uma ótima opção. Vamos aproveitar então que eu falei a respeito do time do Santos. O Santos está no mercado ainda e está procurando reforços para o seu meio-campo. No vídeo de ontem eu havia informado vocês que 2 jogadores interessavam ao Peixe. O primeiro era o meio-campo Bruno Henrique, que aqui no Brasil jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras e estava livre no mercado depois de deixar o Al Ittihad da Arábia Saudita. E outro nome que interessava também era do Jean Lucas, meio-campo que foi revelado pelo Flamengo, já havia passado pelo Peixe e estava no momento no Mônaco da França. No caso do Jean Lucas, a negociação avançou. Segundo informação do GE, o Mônaco já liberou o Jean Lucas para poder ser comprado pelo Santos. Resta saber agora se o Santos vai ter dinheiro para contratar todos os jogadores que eles querem, até porque a grana do time da Vila Belmiro é curta. Só que é o seguinte, Jean Lucas e Bruno Henrique não são as únicas opções para o meio-campo que o Santos trabalha atualmente. Segundo informação do UOL, o meio-campo argentino Roberto Pereira e o meia uruguaio Rodrigo Zalazar também estão na mira. No caso do Roberto Pereira, é um jogador que já jogou até na Juventus e agora estava na Udinese da Itália. Acabou de ficar livre no mercado. No caso do Zalazar, ele foi recentemente oferecido ao mercado brasileiro. Foi oferecido ao Palmeiras, teve negociações com o Vasco, mas as coisas ainda não avançaram. Ele que pertence ao Schalke 04 da Alemanha. Então, o Santos mapeando várias possibilidades. Agora a gente vai emendar futebol brasileiro com futebol europeu, porque finalmente é oficial. O Barcelona anunciou na manhã dessa quarta-feira a contratação do atacante brasileiro Vitor Roque, de 18 anos. Vitor está deixando o Atlético Paranaense rumo à Catalunha numa negociação que pode chegar a 74 milhões de euros. Tem um valor fixo e tem bônus como metas por gols, ele vai ter um bônus também se ele chegar a disputar o prêmio da Bola de Ouro. Então o Furacão pode ganhar com o Vitor Roque de várias maneiras e como eu disse, o pacote total pode chegar a 74 milhões de euros. O Vitor Roque chegará ao Barcelona em 2024, então ainda encerra essa temporada no Atlético Paranaense. E ele vai ter contrato até 2030. Existe muita expectativa em cima dessa contratação, porque é um jogador que vem mandando muito bem tanto no Atlético, quanto também na seleção brasileira de base. E outra, o Vitor Roque ele é um cara que ele é muito diferente, porque ele demonstra muita maturidade e personalidade com apenas 18 anos. Nessa temporada, pelo Furacão,
São até o momento 30 jogos, 15 gols marcados e 6 assistências. Agora vamos para o futebol francês, onde o PSG está monitorando um novo jogador para poder reforçar o seu ataque. Vocês sabem que tem a possibilidade do Mbappé ir embora ainda nessa janela, até porque o PSG quer negociá-lo para depois não perdê-lo de graça. Então o clube tem olhado também outros atacantes. Tanto que em outros vídeos do canal eu já disse que um dos atacantes que interessava era o Kolo Muani, que joga no Frankfurt da Alemanha. Agora, segundo informação do jornal francês Le Parisien, o atacante sérvio Dusan Vlahovic, de 23 anos da Juventus, também está na mira. E outra coisa, no caso do Vlahovic, ele é um cara que interessa ao PSG e se torna uma possibilidade real, porque a Juventus precisa de dinheiro e pode acabar negociando o Vlahovic, que tem um valor de mercado bem alto. Então é um cara que está na mira. E olha que na última temporada ele nem brilhou tanto assim. Foram 42 jogos e apenas 14 gols. Números que para um jogador do potencial do Vlahovic são sim considerados baixos. Então, segundo o Le Parisien, o PSG tem interesse e pode em breve fazer proposta. Lembrando que além do time da capital francesa, o Chelsea também recentemente fez uma sondagem por ele. O Vlahovic tem contrato com a Juve ainda até 2026 e, como eu disse, não é que ele é um jogador que não é importante, muito pelo contrário, é uma peça sim importante. Mas como a velha senhora precisa de dinheiro, um dos jogadores mais valorizados do elenco é justamente ele, que tem potencial, é jovem, então pode ajudar o time italiano a fazer esse caixa. Aproveitando que eu mencionei o futebol italiano, vamos falar agora justamente de um time italiano que está contratando um atacante da Premier League. O Milan deve anunciar oficialmente nas próximas horas a contratação do atacante norte-americano Christian Pulisic, de 24 anos. Ele vai trocar o Chelsea pelo Milan, algo já praticamente certo. Ele inclusive já fez até um vídeo dando um primeiro recado, fazendo um primeiro contato com os fãs da equipe rossoneira. No Milan, Pulisic deve ter contrato até 2027. E essa decisão de jogar na Itália partiu muito do próprio Pulisic, porque no Chelsea ele vinha sendo pouco aproveitado. Na última temporada ele jogou só 30 jogos, marcou um gol e deu 2 assistências. E agora nessa próxima temporada, a tendência é que novamente ele fosse pouquíssimo aproveitado no time do Stamford Bridge. Então no Milan, pelo menos, ele vai buscar o seu espaço. Aproveitando então que eu mencionei o Chelsea, essa janela de transferências tem sido muito boa para os Blues poderem dar uma desinchada no seu elenco. Na última temporada vocês acompanharam que o Chelsea tinha tantos jogadores que nem conseguia montar direito uma lista de relacionados. Então agora, nessa janela, Kanté foi embora, Mendy, Koulibaly, Pulisic tá indo agora também, Loftus-Cheek já foi pro Milan. Então eles estão dando uma desinchada no elenco e agora o próximo nome que eles têm como prioridade negociar é o atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang. Jogador que chegou ao clube na última temporada, mas rapidamente perdeu o seu espaço. E como ele tem contrato ainda até 2024, então o Chelsea está procurando equipes, especialmente no mundo árabe, com as quais o Aubameyang possa ser negociado e então render uma grana ao clube. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, o Chelsea tem tentado oferecer o jogador de 34 anos a várias equipes da Arábia Saudita, já que justamente as equipes árabes estão muito fortes no mercado. Mas até o momento, nenhum clube quis avançar pelo Aubameyang. As negociações não estão conseguindo passá-lo o estágio inicial, porque ele tem um contrato, um salário especialmente muito alto. Então os times árabes não estão entendendo qual é o custo-benefício em contratar hoje o Aubameyang. E claro, o salário pega também para o futebol europeu, porque mesmo que ele seja um bom jogador, um cara que já fez uma história na Europa, vários times hoje não vão querer contratá-lo porque é um cara que já passou dos 33 anos e tem um salário, como eu disse, elevadíssimo. Nessa última temporada jogando pelo Chelsea, Aubameyang disputou 21 jogos. Foram apenas 3 gols marcados e 1 assistência. Como eu disse, ele perdeu seu espaço rapidamente, até porque o Chelsea, convenhamos, tinha muitas opções para o setor ofensivo. Ainda na Premier League, vamos falar agora sobre o atacante inglês Harry Kane, de 29 anos, que, segundo informação da ESPN, tomou uma decisão sobre o seu futuro. O camisa 10 do Tottenham quer ser jogador do Bayern de Munique a partir da próxima temporada. Ele tem contrato hoje com os Spurs até 2024, mas segundo a ESPN, ele não tem intenção nenhuma em renovar. Ele vai aguardar o Bayern de Munique entrar em um acordo com o Tottenham para que ele possa jogar na equipe alemã. É a meta dele nesse momento. Lembrando que o Bayern de Munique já fez 2 propostas para o Tottenham para poder contratar o Harry Kane. A última delas foi no valor de 80 milhões de euros. Mas o Tottenham tem feito jogo duro e tem pedido sempre mais dinheiro. Mas como o próprio Kane quer jogar agora no Bayern, há tendência de que nas próximas semanas a negociação se desenrole de maneira positiva para ele. Eu já disse por várias vezes aqui no canal que é um grande acerto do Bayern de Munique querer contratar o Harry Kane. É um ótimo atacante, um grande fazedor de gols, algo que o Bayern perdeu
quando o Lewandowski foi pro Barcelona. E outra coisa, é um cara que fora da área também sabe armar jogadas, então é um jogador completo. E outra coisa, essa última temporada dele foi extremamente subestimada porque o Haaland fez uma coisa absurda na Premier League. Só que ele foi o vice-artilheiro da Premier League, no caso o Harry Kane, mesmo com o Tottenham muito mal das pernas, oscilando bastante. Tanto que na última temporada foram 49 jogos, 32 gols e 5 assistências. Números assim não são para qualquer um. Fechando o vídeo agora, vamos falar sobre o futuro do atacante argentino Julián Álvares, de 23 anos. O Álvares é um cara que em pouco tempo de futebol já ganhou muita coisa. Ele tem só 23 anos, mas já venceu Libertadores pelo River Plate, Copa do Mundo pela Argentina, Liga dos Campeões e Premier League pelo Manchester City. Só que hoje, querendo ou não, no time do Guardiola, ele é reserva. Não tem como ele querer ser titular com o Haaland por lá. E mesmo assim, sendo reserva, quando ele entra nos jogos, ele tem um ótimo rendimento. Nessa última temporada pelo City mesmo, foram 49 jogos, 17 gols e 5 assistências. Tem contrato por lá ainda até 2028. Então, por ser um grande jogador que hoje está na reserva, ele despertou o interesse de outros clubes, entre eles do próprio Bayern de Munique, que tem a necessidade de contratar um novo camisa 9. Porém, segundo informação do 90 Minutos, a posição do City hoje é claríssima quanto a Julián Álvares. Mesmo ele sendo hoje reserva do Haaland, eles não têm interesse nenhum em negociá-lo. Eles querem que ele permaneça, siga hoje como um reserva de luxo e eles vão seguir também com o processo de lapidação do jovem atacante argentino. Pro Álvares isso a princípio pode ser bom. Ele tá num time onde ele tá extremamente confortável, tem uma equipe ajeitada e ganha muito bem. Mas, com certeza, se ele ficar mais 2 anos na reserva do Haaland, vai chegar um momento também em que ele vai ter o próprio desejo de querer ser importante, ter mais minutos por outra equipe. Agora eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários a respeito das notícias desse vídeo. Põe sua opinião, que eu quero muito ver o que você pensa. Então, bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quarta. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!